dia. Agora a gente vai falar, sabe de quê? De saúde, saúde dos olhos. Lembra que eu comentei no início do programa? E para explicar pra gente sobre uma doença que é até, assim, pouco divulgada, nesse mês é um alerta para ela, é um junho violeta ou roxo. Eu vou perguntar aqui a cor violeta, né? Violeta. Isso. Para a doutora, ela que é especialista, é oftalmologista, doutora Ana Beatriz Dias. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui no feriado, viu? É um obrigado duplo, uma gratidão. Faz parte da nossa função. É uma gratidão maior. E você veio, Ana Beatriz, fazer esse alerta muito importante sobre uma doença que tem um nome complicado. Explica pra gente o que é. Ceratocone. Ceratocone, porque esse nome cerato vem de córnea. Cone é que, a grosso modo, seria uma córnea que evoluiria com aspecto de cone. É uma doença que causa um astigmatismo progressivo, então provoca uma deformidade na córnea que, em casos bem avançados, realmente a córnea fica pontuda, tem aspecto de cone. Nossa. Por isso esse nome de ceratocone. E como é que dá para a gente perceber quais são os sinais que essa doença dá, essa condição dá, que a gente possa ir notando em crianças? Pode acontecer de manifestar em crianças? Sim. Muitas vezes o diagnóstico é feito ainda na infância. Um dado muito importante é o ato de coçar os olhos. Então, pessoas alérgicas que têm tendência à alergia, que coçam os olhos, principalmente crianças e adolescentes, elas têm que ser avaliadas e tratadas dessa alergia para que não tenha esse hábito de coçar, porque o trauma do hábito de coçar pode causar pode acelerar o processo. Então, pessoas que têm tendências a ter ceratocone, o ato de coçar acelera a doença. Nossa, então pode acelerar, assim, crianças que têm muita alergia, ficam coçando, assim, o nariz o tempo todo, aí passam para o olho, então não pode fazer isso. Não pode, então essas pessoas têm que ser avaliadas, as crianças têm que ser avaliadas e tratadas do quadro alérgico, né? E é muito importante também o histórico familiar. O histórico familiar é muito importante. Às vezes a gente examina um familiar, faz diagnóstico, pede para outros familiares serem avaliados e eles têm ceratocone e não sabem que têm. Olha só. E por quê? Por que eles não conseguem perceber? Os sinais são muito difíceis, assim, a visão fica embaçada? Fica embaçado em casos mais avançados, porque no ceratocone inicial, o astigmatismo, quando ainda é um astigmatismo baixo, às vezes as pessoas não sentem, não tem essa dificuldade. E até o alerta, se no exame também a gente suspeitar e investigar. Porque às vezes tem um astigmatismo que não é tão alto e que pode passar batido, então o ato de coçar chama atenção. Então, pessoas que têm o hábito de coçar, que o grau está mudando, que tem um astigmatismo mais alto, a gente tem que fazer essa investigação específica. Isso é muito importante. E aí tem que procurar qual médico primeiro, assim, na linha de prioridade? Eu vou no alergista, eu vou direto no oftalmo, te procuro? Na realidade, se tiver sintomas de alergia geral, não só o alergista, o oftalmo, é um tratamento, porque às vezes a gente tem que fazer o tratamento junto com o alergista. Conjunto. Isso. E como é que é esse tratamento, doutora? É doloroso? Eu tenho que pingar colírio? Em geral, o tratamento é feito com colírios. O quadro de alergia ocular, em geral, o tratamento é feito com colírios e, em geral, a resposta é boa. E tem algumas mudanças de hábito também, que as pessoas que têm alergia já têm que fazer, né? Então, assim, ambientes com poeira, que acumulam pó, às vezes até produtos que usa na roupa para lavar, produtos de limpeza. Então, tem as orientações que a gente dá também com relação aos hábitos, né? Evitar, desde pequeno, né? Até os pediatras já falam, gente, não precisa enfeitar o quarto da criança, do bebê, com aquele tanto de negócio, né? Frufruzinho e bichinho de pelúcia, tudo isso também pode, cortina. A casa de quem tem essa condição tem que ser modificada, não tem, doutora? Ela porque senão vai ficar coçando o olho. Tem que ser uma casa de fácil higienização, que ventila, que pega sol, né? Então, assim, crianças que têm esse quadro, principalmente, elas têm que ser investigadas. Na realidade, toda criança ela tem que ser avaliada. Todas as pessoas têm que fazer exames oftalmológicos de rotina. Qual idade que tem que levar pela primeira vez, vamos dizer assim, no oftalmo? Primeira vez é o teste do olhinho, né? Na realidade, na gestação, a mãe tem que tomar os cuidados, fazer os exames, porque tem infecções na gestação que podem ser transmitidas para o bebê. Infecção urinária muito perigosa. Algumas doenças infecciosas, tipo toxoplasmose. Então, assim... Bom, mas falando em ceratocone, em geral, na maioria das vezes, os sintomas aparecem no final da infância
o início da adolescência. Ali por volta de 11, 12 anos? Na 13. maioria das vezes, mas tem casos de crianças com menos de 10 anos que a gente já faz diagnóstico, já faz tratamento, e o tratamento inicial com colírios, mas nos casos da criança e adolescente que já tem um diagnóstico de ceratocone, aí a gente tem que, em geral, aí acompanha se está progredindo, que na maioria das vezes progride na infância, né? Aí é feito um procedimento chamado crosslink. Que é feita uma isso? aplicação ultravioleta. A gente usa um produto para sensibilizar a córnea e faz essa aplicação para melhorar a estrutura, dar rigidez à córnea e para paralisar o processo, evitar que esse ceratocone evolua, que o astigmatismo se torne um astigmatismo elevado, assimétrico e irregular. Então, no caso de progressão, tem indicação, além do tratamento da alergia, fazer esse tratamento para evitar a evolução. Então, assim, e muitas vezes a pessoa não consegue enxergar, não consegue óculos que dê uma boa visão. Isso. Então, aí a gente passa para lentes de contato. Alguns casos tem indicação cirúrgica de anel estromal, que a gente chama, é um anel que se coloca na córnea, dentro da córnea, para dar uma achatada na córnea, e aí melhorar esse astigmatismo. Para ela não ficar nesse formato de cone. Isso. E aí ter condições de usar lente de contato ou de usar óculos. Mas nos casos muito avançados de ceratocone, porque às vezes tem até opacidade na córnea. Ou e seja, às vezes opacidades a visão graves. Meio que para sempre, permanente. Aí a indicação é de transplante de córnea. Então, nos casos avançados, a indicação é o transplante de córnea. E assim, a gente faz transplante até menores, assim, 15, 16, 17 anos. São casos que não foi feito um diagnóstico precoce, não foi conduzido de forma adequada, porque na maioria das vezes não fez o diagnóstico. Nem sabia que tinha, não sabia. Foi levando e quando viu, a situação já estava bem grave. Ou por alguma condição, não teve como fazer o tratamento, né? Evoluiu, e aí já não tem, já não consegue mais utilizar a lente de contato, porque às vezes a lente de contato não para no olho, não dá uma visão adequada. Aí nesses casos, e que não tem indicação de fazer o anel estromal, que às vezes a córnea já está muito fina, porque além de aumentar o astigmatismo, a córnea ficar com esse aspecto, ela provoca a doença provoca um afinamento também na córnea. Ela não fica, então, da espessura que deveria. Isso. Para a visão sair correta. Aí assim, por como ela evolui o cone, vai afinando a córnea, né? E aí vai puxando ela ali, né? Vai esticando. E aí tem casos que tem indicação de transplante de córnea. É uma das causas mais comuns de indicação de transplante de córnea, ainda é o ceratocone. É mesmo? E em geral são pacientes jovens, né? Porque geralmente evolui na juventude até os 30, na maioria das vezes evolui até os 30 anos. Em geral, após os 30, não evolui mais. Nossa, e o transplante de córnea, assim, tem que entrar naquela fila de transplante, Sim. É um processo doloroso, difícil. E é um tratamento para a vida toda, né? Porque Sim. a gente fala que é o casamento com o oftalmologista, porque o paciente vai ser sempre... O transplantado, ele é diferente. Ele não é uma pessoa que tem tudo, né, dele. Ele tem algo que veio externo, veio de outra pessoa. Então, ele precisa estar sempre ali, né? Para evitar tudo isso... Tem, inclusive, essa campanha, então, violeta por causa do ultravioleta. Isso. Agora, sou esperta, doutora. Agora eu peguei essa informação. E aí é o Junho Violeta justamente para trazer essa prevenção, para evitar tudo isso. Conversar sobre o assunto, chamar a atenção das pessoas, porque não vai ser só nesse mês que vai ser feita a prevenção. Com certeza. Então, é muito mais o alerta para as pessoas conversarem sobre o assunto, a mídia... divulgar e chamar a atenção, as pessoas se informarem e se atentarem para a possibilidade, né? Então, vamos repetir, assim, os sinais, pode ser hereditário. A história familiar é muito importante, é muito importante a história familiar. Então, tem pessoas que têm uma história familiar e que não evoluem, às vezes até porque faz um tratamento do quadro alérgico de forma adequada. Então, quem tem tendência e tem o ato de coçar, provavelmente vai evoluir com a doença. Paciente asmático, quem tem asma, quem tem rinite doenças alérgica. atópicas, rinite alérgica. Nesse tempo aqui do Tocantins, né, tá bem seco, tá todo mundo meio que gripado, com rinite ou com Covid, tá uma loucura, assim, né, esse julho aqui já tá ventando bastante, então...
tem que tomar esse cuidado redobrado. Isso. Colocar óculos na criança para que ela não coce os olhos. Faz não sentido? Adianta. Não a adianta. Ela tira o óculos, embaça ele todinho ainda. Quem tem alergia ocular sabe como é difícil para o adulto se controlar e não coçar, é muito difícil. Então, eu falo tem que quando tentar tratar. A máscara, né, quando ela vem aqui, aí soltavam, né, aqueles pelinhos, ou senão a gente colocava produto de limpeza nele, colocava como é que chama, gente? Um sabão em pó, colocava ali também um amaciante para ficar cheirosa, a máscara, né? E aquilo fazia coçar essa região, né, dos olhos. Então, houve um aumento, será, durante a pandemia? Não dá para dizer, né? É muito cedo. O diagnóstico pode ter sido prejudicado, como de outras doenças, que a gente também, ficou mais né? em casa, evitava o hospital. E agora, o primeiro passo... Identifiquei, nossa, estou reparando que realmente eu coço muito, ou alguém na minha casa está coçando muito os olhos. O que eu faço? Fazer o exame oftalmológico. Vou ao médico e falo assim, olha, eu estou com uma suspeita, eu ouvi no rádio, eu li tudo. E aí leva todo mundo da família, o pai, a mãe tem que fazer o exame também. Quando tem diagnóstico de ceratocone, a gente aconselha fazer, principalmente as pessoas mais jovens, porque o mais velho provavelmente já está estabilizado, já está usando óculos. Às vezes acontece a gente fazer o diagnóstico numa pessoa mais velha, depois dos 30, mais velha não, depois dos 30 anos, não, doutora, tem 35, não é mais adolescente, ou criança, e às vezes com o diagnóstico dos pais a gente chama atenção para possível doença dos filhos, então a gente alerta essa possibilidade. E é sempre também. assim, é parente direto, é pai, mãe, pode ter ali um avô, em geral a relação mais próxima, mas às vezes tem histórico de primos, né, da família que tem também. Então, histórico familiar muito importante, esses quadros alérgicos, pessoas que têm o grau variando, está mudando muito o grau, a gente tem que pensar para aumentar na miopia. Qual que é o normal de variação? É muito difícil falar, não dá para falar, porque, por exemplo, na criança que tem miopia, às vezes pode ter uma evolução rápida da miopia sem nada a ver com ceratocone. Então, mas é algo que a gente tem que investigar. É algo que a gente tem que investigar. Então, a miopia, o astigmatismo progressivo, o astigmatismo maiores, geralmente a gente já suspeita e já faz o exame para investigar. O exame, né? Então, fica esse alerta, né, doutora, não só para esse mês, porque é uma doença comum. A gente está falando de algo aí, são 150 mil pessoas no país? É o que se fala em torno de 1 a 2% da população. Não é tão raro assim, não é considerado uma doença tão comum, mas não é tão rara. A gente tem diagnóstico frequente no consultório. Frequente? Frequente. Muitas pessoas que te procuram lá e descobrem, e aí, bate o desespero. Depende da forma como é abordado e como está conduzindo e o estágio que está a doença. Sim. Geralmente, quando chega já com o estágio avançado, que tem indicação de um transplante de córnea, aí já assusta muito, né? Sim, mas tem tratamento, então, é possível? É possível se fazer, principalmente tentar estabilizar o quadro. Quadros mais avançados, aí a gente... tem um cuidado, é mais difícil, às vezes tem que fazer procedimento cirúrgico, né? Mas muito importante, os quadros que estão em progressão, além do tratamento da alergia, tem que ser feito o procedimento de radiação ultravioleta, que é o crosslink, para estabilizar o quadro. Então, fica esse alerta, gente. Eu quero te agradecer muito, doutora, pela presença. Que agradeço. Volte sempre, viu? Obrigada, a gente precisa estar divulgando informações, assim, que podem mexer com as pessoas, né? A gente planta a sementinha, olha, dá uma olhada. Eu descobri várias condições minhas dessa forma, ouvindo. Opa, peraí, eu tenho esses sinais. Opa, eu sinto isso, minha filha sente isso. Então, assim, a gente faz esse alerta para não deixar as pessoas em pânico, mas para justamente trazer essa informação em saúde, porque a educação em saúde, para mim, é o principal problema. Muitas coisas acontecem porque não há a informação, não há divulgação. Então, fica esse alerta para o ceratocone, essa doença, então, pode atingir. Se você tem alguém na sua família, dá uma olhada nisso, já marque uma consulta, já acompanhe o processo, porque tem tratamento, então. Volte sempre, doutora.